para decolar com o Modo Avião, o podcast que vai te levar às alturas do mundo imobiliário. Apresentado pela Cúpula e Imob Report e com o apoio de gigantes como Sigafy, Tóquio Marine, Soluções para Alugar Porto Bank, Gontimob, Auxiliadora Predial, Loft, Credialuga, Dashmob, TicPag, Superlógica e Seller. Pegue seu assento, relaxe e aproveite o voo. Ofereça parcelamento em até 21 vezes no cartão. Com a TicPag, seu cliente parcela rescisões, aluguéis, condomínios e reformas e você recebe tudo à vista em um dia útil. Chame pelo WhatsApp 15 99776 1140. Como você imagina a sua imobiliária daqui a 4 anos? Bom, a Loft quer que você chegue no topo antes e sabe que o caminho é fazer mais negócios. Por isso, a Loft oferece soluções tecnológicas e financeiras para simplificar a jornada de compra, venda e aluguel. Descubra o melhor em fiança aluguel, CRM imobiliário, financiamento e conquiste até novos leads com o portfólio único compartilhado. Acelere sua imobiliária com Loft Mais Negócio. Manuela, muito bem-vinda ao Modo Avião. É um prazer contar com a presença da Ibagi aqui, essa imobiliária tão representativa, essa gigante de Florianópolis e do mercado brasileiro, né? Obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. Maravilha. Manuela, eu quero começar falando de um tema que é uma constante no mercado imobiliário. A gente já tratou sobre esse assunto em alguns dos episódios aqui do Modo Avião, mas sempre gera interesse, é algo que sempre acontece de uma maneira diferente em cada uma das imobiliárias, que é a sucessão familiar. Você faz parte hoje e representa já a terceira geração à frente da Ibagi, e eu queria que você me contasse um pouco como aconteceu esse processo de sucessão dentro da empresa, se foi algo estruturado, se foi algo natural para você. Então, como foi a sua entrada, a entrada do seu irmão no negócio, se existe hoje a estruturação, se existe um foco nisso dentro da Ibagi? A sucessão, ela realmente foi um processo totalmente natural dentro da Ibagi. O meu avô fundou a empresa em 1970, em setembro de 1970, e fundou com total incerteza, porque é natural, né, no momento que você está abrindo um negócio. E 12 anos depois, com 12 anos, o meu pai entrou no negócio, e meu pai, ele nasceu em 67, estou revelando a idade dele agora no Façam podcast. As contas. Mas ele entrou no negócio, tinha em torno de 9 a 10 anos, negócio, a Ibagi. Desde então, ele começou como office boy, ele mostrava imóveis e ele se tornou, em um certo momento, referência dentro da Ibagi. E tanto eu como meu irmão sempre vimos isso dentro de casa, né? O meu pai, ele sempre foi extremamente esforçado. A gente sempre viu o quanto ele queria fazer com que a Ibagi crescesse, até porque carrega o nosso sobrenome, né? Sim. Então, tem um peso ainda maior. E eu tinha a intenção de seguir a carreira dentro da área do direito, sou advogada, né? Então, me formei. Antes um pouco de me formar, precisei fazer estágio, porque a gente precisa para se formar. Fui fazer estágio dentro da imobiliária e me apaixonei pelo mercado imobiliário. Me apaixonei por tudo que a Ibagi fazia já naquele momento, isso há quase 10 anos atrás. E desde então, eu passei a admirar ainda mais tudo aquilo que o meu pai fazia, tudo que o meu pai falava quando chegava em casa, e comecei a buscar meu espaço. Fui até a Ibagi, pedi um emprego para o meu avô, e meu avô me concedeu, me admitiu. Eu gosto de falar assim, isso foi num processo mais profissional já, porque com 12, 13 anos eu já ia para Ibagi. Eu falo que eu era a melhor pessoa para tirar xerox de IPTU, porque era função, né? Nas férias ia para lá, enfim, queria ver, mas realmente me despertou o interesse quando eu entrei no negócio, quando eu passei a entender todas as funções que uma imobiliária tem. O meu irmão,
Já diferente de mim, ele sempre disse que queria trabalhar na Ibagi, ele sempre quis estar à frente do negócio. Entrou mais recentemente para a direção, porque ele é um pouco mais novo, mas hoje ele é quem toca toda a nossa parte de marketing. Ele é extremamente bem relacionado, então ele está sempre muito atualizado, sempre trazendo novidades. Ele realmente representa uma nova geração, um novo fôlego, que a gente vê que é super importante, né? E se não houvesse esse interesse da parte de vocês, o do teu irmão desde sempre, né? Eu tenho um interesse despertado pelo mercado imobiliário, porque esse mercado cativa a gente mesmo, né? Depois que você conhece, que você passa a entender do imobiliário, fica difícil de sair. Talvez a empresa tivesse que buscar por formas profissionais, contratar gestores externos, então a sucessão familiar acaba sendo um caminho quase que natural, né, dentro do imobiliário. Sim, uma empresa ela sempre vai ter 3 soluções, digamos assim, né? Ou ela vai passar pelo processo de sucessão, ou ela vai ser vendida, ou eventualmente ela vai precisar fechar, porque não vai ter quem tocar o negócio, né? A gente é feliz dentro da Ibagi porque a sucessão, ela acabou nascendo, né? Depois de um tempo dentro de mim, mas já nasceu no meu irmão. E a gente vê isso desde do nosso pai. A minha tia também faz parte da direção da Ibagi, a gente tem bem separado, né? E a gente gosta de sempre falar que a gente é uma empresa familiar, que carrega todas as características da empresa familiar, a iniciar pelo nome, né? É o nosso sobrenome, mas a gente é extremamente profissional. A nossa direção, ela é extremamente operacional. Então, assim, eu atendo cliente, meu irmão atende cliente, meu pai atende clientes. Tem pessoas que ligam no nosso celular, assim, olha, eu preciso entender como é que faz uma desocupação. E a gente explica, olha, é assim, é assado, né? Porque a gente entende que isso faz parte do nosso negócio, o relacionamento, né? Nós somos intermediadores da locação. Então, poxa, se eu não tiver um contato próximo com o meu cliente, como é que eu vou fazer com que ele me sinta útil, né? Perfeito. Então, realmente, a gente entende que faz parte esse tratamento, faz parte sermos presentes, estarmos presentes. Estamos todos os dias na imobiliária para justamente poder seguir aí os caminhos que o nosso avô traçou lá em 1970. Maravilha. E não tem como falar da Ibagi sem a gente comentar a respeito do setor de locação de vocês, né? Então, hoje vocês têm uma carteira que é uma das maiores carteiras de locação, eu diria, do país, né? Com 12.500 imóveis locados, quase aí 1.500 imóveis anunciados para locação. Então, vocês têm uma grande carteira administrada e a locação, a gente sabe que exige muitos processos, tem muitas especificidades. E o que você entende, o que você acredita que faz da Ibagi diferente, né? O que capacita a empresa a conseguir fazer a gestão desse grande volume de imóveis e no que vocês têm focado principalmente para manter essa carteira em expansão e manter também a qualidade no atendimento a esses clientes? Então, eu acho que o ponto principal que tu trouxe é o atendimento. A gente preza muito por essa qualidade e a gente preza muito pela presença física, realmente, né? Na Grande Florianópolis, hoje nós temos 7 agências, para administrar esses mais de 12.500 imóveis locados e esses 1.500 imóveis em pauta, em oferta, né? A gente entende que a digitalização, ela é uma necessidade das empresas e ela é inerente à nossa atividade, a partir do momento em que a locação ela pode ser realizada à distância, por exemplo, né? Então, o nosso cliente locatário, ele só passa na Ibagi para pegar as chaves do imóvel. Agora, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de ter referência na minha empresa, na nossa empresa, né? Na Ibagi. Então, assim, a partir do momento em que eu entendo o atendimento olho no olho para o cliente proprietário e também para o cliente inquilino, eu tenho mais força para esses atendimentos. Eu acho que esse é o nosso principal, a nossa principal característica. A gente busca atender
todos os clientes, a gente busca dar um atendimento de qualidade pelo canal que o cliente escolhe ser atendido. Então, se o cliente fala pra gente, olha, eu quero ser atendido via WhatsApp, ele vai ser atendido via WhatsApp. Olha, eu quero ser atendido via e-mail, ele vai ser atendido via e-mail. Olha, eu não quero falar com o ABC, eu quero falar só com a pessoa que me atendeu. Ele vai falar só com aquela pessoa, né? Então, a gente preza muito por respeitar a vontade daquele cliente. Eu acho que hoje isso é um grande diferencial. Ainda que a gente tenha automações, ainda que a gente tenha processos digitais muito bem desenhados, porque aí está dentro da minha função e do meu irmão, né? Trazer essas inovações tecnológicas, estar sempre buscando, mas ainda que a gente tenha isso, a gente não despreza o atendimento humano. Continua sendo um negócio focado em pessoas, né? Exato. Nesse relacionamento. E aí você citou a respeito dessas agências que vocês possuem abertas hoje, né? 7 agências na Grande Florianópolis. Como é que estão estruturadas essas agências? Até pra gente falar aí com as imobiliárias que pensam em abrir filiais, ou que estão começando agora, né? A ter filiais nas suas cidades. Cada uma dessas agências conta com todos os setores, quando a gente fala de desocupação, setor de manutenção, vocês centralizam esses setores dentro de alguma das agências de vocês? Como funciona, né, essas filiais? Então, vamos lá. As filiais, elas são focadas no atendimento comercial. Então, todas elas têm atendimento de locação e atendimento de captação. Entretanto, Florianópolis, a nossa região de atuação, a Grande Florianópolis, é muito ampla. Então, assim, é distante para um inquilino, por exemplo, que alugou um imóvel nos Ingleses, né, no norte da ilha, na nossa agência do norte da ilha, fazer a devolução das chaves na nossa matriz, que é a agência do Estreito. Em termos de distância, a gente está falando aí de 40, 50 quilômetros, a depender de... E uma cidade que tem dificuldades de locomoção, Isso. que tem Florianópolis, né? Sim, a nossa mobilidade urbana realmente é bem complexa, né? Então, assim, nós temos o setor de desocupação em agências-chave. Como a agência Norte, né, que ela é localizada nos Ingleses. A gente tem o setor de desocupação também na nossa agência Centro, que é no centro de Florianópolis, na nossa matriz, que é aqui no Estreito, e atendendo um pouco mais da região continental, quando a gente fala de Palhoça e São José, a gente também tem na nossa agência do Cobrasol. Então, as filiais, elas são hoje estruturadas nesse formato, tem atendimento de locação e atendimento de captação e desocupação nessas 4 agências, que são as agências chaves, digamos assim, que a gente trata por conta da localização. Além disso, a nossa matriz é onde comporta todo o nosso setor administrativo. Então, na matriz, a gente tem o setor de vistoria, a gente tem o setor de manutenção e a gente tem o setor que trata realmente de administração de encargos, IPTU, condomínio, setor de controle, que a gente trata que é energia elétrica e água, setor que trata do controle de gás, né, as garantias onerosas. Então, essa estrutura base, nosso setor de qualidade, recursos humanos, ele fica todo na nossa matriz. Na matriz. Maravilha. E aí, tudo isso que você explicou demonstra muito um foco na melhora da experiência do cliente, né? Então, como é que vou facilitar a vida do meu cliente inquilino para que ele faça uma desocupação, que ele faça uma entrega de chaves? E a gente até conversava um pouco antes do episódio começar sobre esse foco que as imobiliárias sempre tiveram e ainda têm, e que é importante que a gente mantenha, né, na experiência do nosso cliente inquilino, né, na experiência desse locatário. Mas como é que vocês têm evoluído no relacionamento com os clientes proprietários? Que pontos de contato e de que maneiras, né, vocês usam aí de estratégias para manter um bom relacionamento com os locadores? Porque eu entendo que hoje o fato de que vocês tenham uma grande carteira ali, um grande volume de imóveis administrados, vem também de ter conseguido manter muitos desses proprietários em carteira, né? Porque o imóvel ele vai acabar sendo desocupado, isso é natural, mas o problema é quando a imobiliária não consegue manter e fazer essa retenção desse proprietário, manter esse imóvel na carteira. Quais são hoje as estratégias que vocês usam no relacionamento com os proprietários? Qual é o perfil desses clientes proprietários da Ibagi hoje?
Então, a gente entende que, de fato, o nosso cliente inquilino, ele é muito importante, mas também o nosso cliente proprietário, né? O proprietário é quem traz o imóvel para a imobiliária. Então, você precisa ter o produto na prateleira para que consiga ofertar para o seu inquilino, né? Senão, o teu pretenso inquilino, ele vai chegar na tua imobiliária e ele não vai ver a opção, ele não vai se agradar, né, com as opções. Então, assim, a gente tem esse foco, sim, no locador. E um ponto que eu falo muito, né, a gente trata muito dentro da Ibagi é o fato de que a desocupação, além da captação, porque a captação é o primeiro momento, né, quando o proprietário, ele conhece a tua empresa, mas a desocupação é uma oportunidade totalmente comercial de você vender os seus serviços para aquele cliente proprietário. Então, na desocupação, é uma chance de renovar um ciclo. É uma chance de mostrar, olha, proprietário, como nós cuidamos bem do seu imóvel. O seu imóvel ele foi desocupado e ele tem condições de voltar para uma nova locação. Então, esse é o primeiro ponto. A gente trabalha muito forte isso na desocupação. Olha, desocupação, vocês têm um viés administrativo muito grande, né? Porque, claro, fazer a desocupação de um imóvel, ela envolve análise de valores devidos, né? Análise do imóvel, a situação do imóvel, como ele está na desocupação e como ele era lá na vistoria de entrada. Então, essa parte é uma parte administrativa. Não tem como fugir, né? Exato. Você precisa comprovar isso. É do teu negócio, mas vocês são comercial. Vocês precisam vender os serviços da Ibagi de novo para aquele cliente proprietário. Porque às vezes esse imóvel ele ficou locado por 6, 8, 10 meses, o proprietário se lembra de quem ele tratou lá no início. Agora, se esse imóvel ficou locado 3, 4, 5, 6 anos e o proprietário nesse período não teve nenhuma demanda de manutenção, não teve nenhuma demanda que ele tenha sido necessariamente chamado, né? Ele precisa relembrar das qualidades, das características dos serviços da Ibagi. Então, primeiro momento que a gente... uma coisa muito importante que a gente trata é isso. Além disso, a gente gosta de ter o proprietário muito próximo. Então, como eu te falei, o atendimento que ele quer, ele vai receber. Se ele quer ser atendido por WhatsApp, por e-mail, né? Através de uma pessoa específica. As portas das nossas 7 agências estão sempre abertas, das 8h30 às 18 horas. Ele pode ir até lá, conversar com o gerente comercial, conversar com o assistente comercial, questionar sobre a prestação de contas dele. Poxa, não entendi isso. Se ele não tá à vontade de tratar por telefone, ele vai até lá. Não precisa marcar horário. Ele é atendido. Além disso, anualmente, quando ele completa mais um ano de vida dentro da Ibagi, a gente envia uma mensagem para ele agradecendo pela parceria, perguntando se tem algo que a gente esteja errando, né? Poxa, podemos ajudar em algo mais? Deixe a sua pesquisa, né? E esse é um momento extremamente importante dentro da Ibagi e que a gente trata caso a caso. Então, assim, todos os meses a gente dispara essa pesquisa e a direção recebe todas as respostas. E essas respostas, elas são encaminhadas à agência ou ao setor responsável. Eles precisam fazer contato com o proprietário e questionar, poxa, olha, vi aqui que o senhor falou que o senhor não teve um atendimento como esperava, por exemplo, na agência matriz. Por que foi? Posso lhe ajudar, né? Qual foi o motivo desse atendimento? E aí o proprietário explica, olha, eu não gostei porque eu liguei e eu demorei 3 minutos, por exemplo, para ser atendido. Poxa, então a gente vai fazer uma busca ali no nosso setor da recepção e a gente vai entender por que está demorando, qual o tempo médio de resposta, o que aconteceu nesse caso em específico. A gente aproveita esses comentários para fazer análises dentro dos setores. Muito bom. E a gente sempre fala, esse cliente é o cliente que a gente gosta de ter. Um cliente que ele é crítico, mas que ele é crítico, ele te fala e te dá uma oportunidade de melhorar. Agora, muito pior é o cliente que não responde a tua pesquisa, que ele desocupa o teu imóvel, revoga, e qual que é o motivo? Ah, não,
eu vou morar no imóvel, né? E aí você vai ver um imóvel comercial, não tem nem como, mas só porque ele não quer falar, ele, né? Poxa, ele já perdeu tanto a esperança na tua empresa que ele não quer nem perder o tempo dele para te trazer algum comentário, alguma reclamação. Então, a gente trata muito assim, esses comentários são realmente muito importantes pra gente. Além disso, a gente tem um projeto que a gente, as visitas que acontecem no imóvel, o proprietário ele é noticiado. Se tem algum feedback, poxa... Vocês enviam por e-mail a gente essa envia, comunicação das visitas? Exatamente. Olha, seu imóvel recebeu uma visita e essa visita não fechou a locação porque o pretenso inquilino deu um feedback de que a varanda, a sacada, né, não tem vidros fechando. Então, bate muito vento no imóvel, que aqui em Florianópolis é muito comum. Então, poxa, é um alerta para o proprietário. Será que não vale a pena, então, eu fechar a minha sacada? Porque daí eu vou conseguir, quem sabe, alugar. Ou se não, olha, o seu imóvel, ele teve diversas visitas esse mês, mas a gente não teve sucesso porque os inquilinos, eles estão achando que tem tal questão que precisa, poxa, não tem box no banheiro, né? O proprietário vai lá, é uma oportunidade de ele colocar um box no banheiro. Então, a gente entende que esse contato com o proprietário, ele é primordial na nossa relação. A gente é uma empresa feita por pessoas, para pessoas. E através, né, de pessoas, muito bom pensar. Então, algumas das estratégias que a gente carrega, que a gente tem. Nossa, Manuela, muito valiosos todos esses comentários que você fez aqui agora e o que a gente percebe, né, o que a gente escuta e observa acompanhando imobiliárias pelo Brasil é que existe dentro das imobiliárias de locação muito receio, muito medo de falar com o proprietário. E aí isso acaba piorando a relação da imobiliária com o proprietário, porque o que acontece é que a imobiliária vira portadora de más notícias, né? Então eu ligo para o proprietário quando tem uma manutenção no imóvel dele, então tocou lá, é o telefone, é a imobiliária, aconteceu alguma coisa no meu imóvel, ou quando o imóvel vai desocupar. E aí esse insight da desocupação, né? Muitas vezes quando a imobiliária avisa da desocupação, tem gente que evita passar aquela informação para o proprietário, às vezes já está acontecendo, já está rodando aquele processo e a gente não deu o tempo que o proprietário precisava para se preparar de que talvez aquele imóvel passe um tempo desocupado e o proprietário conta com o recebimento daquela locação. Então, quanto antes a gente comunicar para esse cliente melhor. E achei um ótimo insight esse de que comunicar a desocupação como uma boa notícia. Às vezes você já liga com uma nova avaliação para aquele imóvel, demonstrando que ele vai poder alugar por mais ainda, ele vai poder aumentar os ganhos dele com aquela nova locação. E essas pesquisas, né, onde a gente ouve esse cliente, consegue tirar insights do que eles estão precisando e não do que muitas vezes a empresa acredita que o cliente está precisando. Lá na Cúpula a gente adota também essa metodologia, os clientes até tem horas que não aguentam mais a gente cobrando. Eu lá, gente, a pesquisa precisa responder, e eu acredito muito nisso também, a gente acredita muito nisso. Um cliente que não responde também para nós é cliente crítico. Porque é isso, ou ele não investiu o tempo dele nem para te elogiar e nem muitas vezes para dizer o quanto ele está insatisfeito, e vai ser aquele cliente que simplesmente vai rescindir, vai virar as costas e você não vai nem entender os motivos pelos quais ele faz isso, não vai conseguir aprimorar os teus serviços, né? Sim, são oportunidades, né? A gente precisa realmente entender as oportunidades que o negócio ele te dá e tu conseguir abraçá-las, tu conseguir realmente sentar na cadeira do cliente. A gente, às vezes, tem uma visão de empresa, poxa, como você mesmo falou, eu acho que o melhor para o cliente é isso. Mas você já ouviu o seu cliente? Você já parou para escutar se aquilo realmente é o melhor para o seu cliente? Se é isso que ele quer? Se essa é a visão dele? Quando a gente tem a oportunidade de conversar com o cliente e explicar para ele, é muito mais fácil do que você passar uma mensagem e subentender que aquele cliente, ele entendeu da maneira certa. Gente, o óbvio precisa ser dito. Ainda mais dentro do nosso ramo. A gente trabalha dentro de uma área que é tão específica, a locação ela tem tantas especificidades, a locação ela tem tantas peculiaridades. Eu sempre comento,
às vezes acontecem coisas dentro da Ibagi que me dão vontade de escrever um livro. Porque são tantas coisas, às vezes engraçadas, às vezes até assustadoras, que acontecem dentro da locação, né? Que, poxa, se a gente que tá todo dia ali, às vezes para e pensa, meu Deus, mas eu vou conversar com alguém porque nem eu sei responder esse caso direito. Imagina uma pessoa que tem um imóvel próprio e um imóvel que disponibilizou para locação. É a primeira vez que vai passar por um processo de desocupação, né? Um proprietário vai passar por um processo de desocupação. Por que eu tenho que acreditar que ele sabe como funciona? Perfeito. Por que eu tenho que presumir que ele sabe, né, que o imóvel dele, ele deve ser devolvido nas mesmas condições da vistoria inicial, certo? Mas tem o desgaste natural do tempo, né? Assim como nós envelhecemos, o imóvel também envelhece. Por que eu preciso entender que, não, mas eu não preciso explicar ele é proprietário, ele tem que saber. Não, ele não tem que saber. Nós precisamos falar para o proprietário, falar para o inquilino da maneira mais clara possível e da maneira com que ele se sinta compreendido, da maneira com que ele consiga entender. Porque de que adianta eu tentar falar para você que, poxa, essa parede aqui ela é azul e você vai olhar para mim e falar assim, não, ela é cinza. Eu tenho diversas maneiras de te passar essa mesma informação, né? Então, eu preciso usar, né, dessas metodologias, digamos assim, dessas técnicas dentro dos nossos setores para que a gente seja compreendido e para que tanto o locador como o locatário entendam que nós estamos ali para intermediar, para servi-los. A nossa empresa é uma empresa solucionadora de problemas, porque se não existissem, e eu não vou tratar nem como problemas, mas se não existissem temas a serem resolvidos, vamos tratar assim, né? Sim. Dentro da locação, por que a administradora imobiliária existiria? Eu iria anunciar o imóvel, poderia fazer a locação e olha, agora, proprietário, esse é seu inquilino esse é seu proprietário, sigam, não preciso mais, não teria porquê, mas imagina esse proprietário num sábado, 10 da noite, uma casa alugada e começa a pingar. Poxa, o proprietário vai se incomodar com isso. Ele vai precisar chamar um prestador. Ele vai precisar conversar com o inquilino. Tendo a administradora, né, nesse rol, ela é quem vai poder intermediar, ela é que vai poder, poxa, acionar um prestador, marcar com o inquilino. O proprietário, ele vai autorizar um orçamento, né? Então, assim, é isso que a gente precisa ter de consciência dentro das nossas empresas, realmente. Poxa, eu tô ali para prestar um serviço, para servir dois lados, duas partes, e para servir da maneira mais tranquila possível, porque eu quero ter uma experiência boa com o meu proprietário, com o meu inquilino. Eu acho que tudo isso acabam sendo pontos, né, que a gente vai ligando dentro das nossas empresas e que tornam o nosso dia a dia até mais fácil de serem vividos, perseguidos, né? Porque, poxa, a partir do momento que você entende que está ali a servir, eu tô aqui para servir alguém, eu tô aqui para servir duas partes, eu vou fazer o melhor para os dois lados. Eu acho que a nossa rotina, ela se torna até mais eficiente, se a gente for pensar assim. Perfeito. A gente tomar a consciência do motivo pelo qual as imobiliárias existem, de fato, né? Como você falou, se não fosse complexo, se não fosse difícil, não tivessem esses temas relacionados à locação, proprietário e inquilino se encontrariam, fariam isso sozinhos. Já houve, né? E há ainda esse desejo, como você falou, da inovação, digitalização e tecnologia, mas mesmo assim a gente sabe que apenas isso não resolve, né? Exato. Ainda são necessárias as relações humanas, ainda é preciso que aconteçam essas conexões. E aí, até um pouco dentro desse tema, Manuela, eu queria te perguntar como é que a Ibagi encara, né? Como vocês falam sobre esses desafios e se preparam para encontrar e se enxergam isso como desafio com as empresas entrantes do mercado da locação aqui em Florianópolis. Floripa é uma cidade muito visada, né? Por anos seguidos, fica ali no ranking da maior valorização do aluguel. Todo mundo quer alocar imóvel por aqui, acho que traz uma boa rentabilidade. Sim. E a gente teve anos atrás
o quinto andar entrando aqui. Na época movimentou muito o mercado imobiliário. No ano passado, a gente teve o movimento da Crédito, adquirindo a carteira de imóveis da Brignoli, fazendo essa parceria com a Brignoli, que é outra grande imobiliária aqui da cidade. Então, como é que vocês enxergam, né, essas empresas vindas de fora, muitas empresas gigantes aí, né, entrando no mercado de vocês? Vocês tomam, né, ações de proteção da carteira? Como que chegam esses desafios até a Ibagi hoje? Bom, a concorrência a gente sempre entende como uma maneira de aprender e de estar sempre buscando melhorar, né? Ser acomodado não está no nosso DNA. Então, a Ibagi, ela sempre busca melhorar, busca crescer. Por anos, a gente teve aí no mercado a Brignoli, que era também uma grande carteira aqui em Florianópolis, e nós sempre admiramos também o trabalho da própria Brignoli. Então, a concorrência, ela é importante para o mercado, é salutar para o mercado. Mas não significa que a Ibagi não consiga daí olhar para dentro e com estratégias como essas que eu comentei, né, há pouco, como as pesquisas, e busque realmente trazer para os nossos clientes, resultados, né? Resultados que façam com que eles, poxa, eu vejo sentido eu ficar na Ibagi. Então, um desses resultados, digamos assim, é o fato do nosso cliente ele ser atendido pelo gerente. Então, o nosso cliente proprietário, quando ele vem deixar um imóvel conosco, ele é atendido pelo gerente. Ele é atendido por uma pessoa que, o meu gerente mais antigo, o nosso gerente mais antigo, ele tem quase 35 anos de casa. Então, é uma pessoa que conhece o mercado da Grande Florianópolis como poucos. Nós trazemos muito isso, né, dentro da nossa relevância aqui na cidade. A Ibagi, ela nasceu há quase 54 anos. Então, é importante você conhecer quem está aqui, é importante. A gente participou da história do crescimento, né, de Florianópolis desde então. Então, assim, os entrantes, é claro que o sol ele nasce, ele brilha para todos, né? Mas nós temos um conhecimento regional, a gente tem uma força regional que eles, pelo DNA deles, né, de serem entrantes, eles hoje não têm. Então, essa é a nossa maior força hoje, né? É o que a gente mais busca realmente demonstrar para os nossos clientes. Olha, a gente está aqui, a gente conhece quem estava ali na esquina no mês passado, no ano passado, a gente conhece quem estava ali na praça há 10 anos atrás, né? Quem é daqui de Florianópolis conhece a Ibagi, né? Escuta falar da Ibagi, poxa, se não escutou falar do seu Ibagi, que é o meu avô, né? Ou do Leandro, que também é meu pai, que é uma figura também conhecida, já viu uma placa da Ibagi. Então, a nossa presença física aqui na cidade há mais de 50 anos, hoje é uma força muito grande que a gente tem. Perfeito. E aí, dentro desses diferenciais, você comentou ali, né, que vocês não se acomodam. Então, mesmo sendo líder, mesmo tendo uma das maiores carteiras, isso se torna muito representativo no investimento massivo, eu acredito, que vocês fazem em marketing. Eu até estava comentando aqui, toda vez que eu chego em Florianópolis, já estou esperando para ver a ativação da Ibagi no aeroporto. Sim. Tem uma ativação muito legal de vocês, linda no aeroporto. Né? Recepciona as pessoas realmente na cidade e tem tudo a ver, né? A empresa do mercado imobiliário fazendo essa recepção de quem chega à cidade. O hotel que eu tô hospedada, cheguei lá, TVzinha do hotel já tinha a Ibagi também. Sempre foi assim? Como vocês estruturam esse investimento de vocês em marketing? Mesmo sendo líderes, vocês continuam investindo mesmo pesado nessa construção de marca de vocês, nessa força? Quais são as estratégias? Qual que é o olhar que vocês têm para o marketing hoje? Bom, a gente teve há pouco mais de quase 1 ano e meio, 2 anos, a gente teve uma mudança, né? Então, a área de marketing, ela passou a ser dirigida pelo meu irmão, que é o Vitor. E assim, eu falo que é um dos grandes acertos que a gente teve dentro da nossa estrutura, pelo fato de ele trazer um olhar mais jovem, pelo fato de ele conseguir, muitas vezes, uma sinergia que a gente precisava encontrar realmente no mercado imobiliário. Não que a gente não tivesse, porque
o marketing sempre foi muito focado dentro da Ibagi. A gente entende que precisa realmente mostrar para os nossos clientes quais são as nossas características, quais são as nossas qualidades, né? Muitas vezes a gente fala, poxa, a gente faz um trabalho tão legal, mas quem tá lá fora não escuta, não sabe. Então, assim, o marketing é a nossa oportunidade de mostrar para os nossos clientes quais que são os diferenciais da Ibagi. Então, há pouco tempo atrás, a gente criou 12 motivos para você deixar o seu imóvel com a Ibagi. E aí a gente descreveu cada um desses motivos. Poxa, você vai ter tranquilidade, você tem o aluguel garantido, né? Todos os meses, no dia 10, independente do inquilino pagar ou não pagar, você vai receber o seu aluguel. Maior portal, o portal mais acessado da Grande Florianópolis, o nosso site, ele tem muita busca. Então, assim, isso faz, né, uma diferença, isso é relevante. E a partir do momento que a gente consegue traduzir esses números que fazem parte da nossa rotina, traduzir esses números e levá-los ao conhecimento daqueles que ainda não conhecem tão bem a Ibagi, que ainda não sabem muito bem como funciona a Ibagi, é aí que o nosso marketing atua muito bem. Então, assim, essa campanha do aeroporto eu acho brilhante, eu acho muito legal, porque quando você está embarcando na área de embarque, tem uma propaganda falando, viaje tranquilo, deixe seu imóvel com a Ibagi. Ou seja, pode ir, viaja, né? Que a Ibagi está aqui. E quando você chega em Florianópolis, tem uma propaganda dizendo, viajar é muito bom, voltar é muito melhor quando o destino é Florianópolis. Aqui você encontra seu imóvel, né? Então, assim, a gente faz focado realmente para o público que a gente quer atingir. E quando a gente trabalha o nosso institucional, que a gente faz isso, a gente reforça muito o nosso institucional, a gente faz com que, da mesma forma que você, poxa, eu quero chegar em Floripa, eu quero ver a Ibagi lá no aeroporto, quem trafega por Florianópolis, encontra muitas placas da Ibagi, né? A gente tem painéis de LED, em que a gente reforça, poxa, somos GPTW, então somos uma das melhores empresas para se trabalhar, somos a melhor imobiliária para se trabalhar no Brasil, né? Segundo a pesquisa, e a gente reforça isso para o nosso cliente. Poxa, você sabia que a Ibagi é o melhor lugar para trabalhar? Eu uso isso, né, dentro do meu marketing. Por quê? Porque eu entendo que esse é um prêmio que faz todo sentido quando eu estou trabalhando com uma empresa que ela é feita por pessoas. Então, se é o melhor lugar para trabalhar lá dentro, eu vou deixar meu imóvel lá, porque quando eu precisar de um atendimento, a pessoa que me atender, ela tende a ser uma pessoa que vai estar melhor, né? Porque ela trabalha num lugar legal. A gente utiliza as placas para falar sobre a nossa sustentabilidade. Hoje, as nossas agências, elas todas são alimentadas pela energia que nós próprios produzimos, né? Então, a gente também avisa isso para os nossos clientes, pretensos clientes, ou mesmo moradores da cidade, né? Poxa, a Ibagi se preocupa com isso. A Ibagi, ela é sustentável. A Ibagi tem um programa de redução de impressões. Então, hoje, o nosso sistema, a gente busca cada vez mais que os nossos colaboradores, eles possam acessar tudo online para não precisar imprimir papel. Antes, imprimia o cadastro inteiro do cliente, né? Imprimia RG, imprimia, holerite, imprimia comprovante de residência, tudo. E o gerente ia lá, tinha que ler, né? Pegar a folha, assina, imprime o contrato, assina o contrato. Hoje, esses nossos processos, eles já são digitais, buscando a sustentabilidade. Quando o colaborador ele entra na empresa, ele recebe uma sacola que também já é voltada também para o marketing, uma sacola sustentável, com uma caneca dele, com uma garrafa dele, para que ele possa utilizar dentro da estrutura da Ibagi e não precise utilizar copos plásticos. Então, assim, o nosso marketing, ele é voltado a reforçar o nosso institucional, que é muito importante, e muito aliado às nossas características e qualidades, né? O que a Ibagi faz? O que a Ibagi faz para a cidade? Então, a gente tem programas também de incentivo cultural. Poxa, olha que legal! A Ibagi estava presente lá na Orquestra de Baterias. A Ibagi estava presente na Maratona Cultural de Florianópolis. E a gente usa isso, né, como maneiras de demonstrar para os nossos clientes, através do marketing, o que a Ibagi faz. Que a Ibagi é muito além de uma administradora, né?
E aí, então, de tudo que você me conta aqui, né, fica muito vivo isso. Vocês investem em ações que estão alinhadas aos valores de vocês. Então, o cuidado com os colaboradores, né? Colaboradores, pessoas felizes fazem clientes felizes. Isso. Então, você tem lá um Great Place to Work. Foco na comunidade, o que reforça o que você falava antes, enquanto diferencial competitivo. Vocês são uma empresa que conhece Florianópolis, que sabe o que é importante para as pessoas em Florianópolis. Então, você vai patrocinar, você vai apoiar eventos que sejam importantes para a comunidade, sejam essas pessoas clientes da Ibagi ou não. E aí você aproveita as ações de sustentabilidade, aí você aproveita essa série de ações que já tem tudo a ver com os valores, está alinhada aos valores de vocês e comunica isso no marketing que faz essa relação com os proprietários e com os inquilinos. Isso é muito legal, assim, a gente tem conversado muito a respeito disso com as imobiliárias, porque por muito tempo o marketing imobiliário, e ainda é um pouco assim, né, acho que isso tá mudando aos poucos, mas foi muito focado no fundo do funil, né? Eu quero divulgar imóvel, eu quero ser vitrine de imóvel para gerar lead, para gerar mais contato, para alocar mais. Quando agora a gente começou a perceber que expor mais a marca, que expor quais são os seus valores, quais são os princípios da sua empresa, é que vai atrair essas pessoas a trabalharem junto com você. É claro que o que está divulgado dentro do marketing tem que encontrar eco quando esse cliente entra para ser atendido dentro da tua empresa, né? Sim, sim. É bem isso, assim. E eu te dou um exemplo claro. O nosso Instagram, ele não é uma vitrine. O nosso Instagram, ele tem divulgação de imóveis, né? Claro, a gente... Precisa ter, né? A gente divulga imóveis, mas nosso Instagram tem 5 dicas para decorar a sua casa. Ele tem a decoração dos signos. Ele tem bairros em Florianópolis para você curtir um fim de tarde. Bairros em Florianópolis para você morar com a sua família. Poxa, universitário, tá vindo para cá? Conheça os bairros que mais vão te atrair, que são perto da universidade. A gente tem o manual do inquilino. Então, assim, a gente tenta fazer com que a nossa empresa, ela seja vista, seja procurada, não só, claro, eu quero alugar imóveis, né? Mas eu também quero me tornar uma referência quando o assunto é mudança, quando o assunto envolve essa relação locatícia num geral, né? A gente entende que se eu tivesse um Instagram unicamente, e eu falo Instagram, mas qualquer rede social, unicamente com imóveis naquela prateleira, poxa, eu deixo de atrair tanta gente, né? Ali eu tenho conteúdos, às vezes, sobre pets. Tem pet no imóvel? Poxa, né? Já conhece tal lugar? Já foi... E aí eu faço links, inclusive, com locatários que já estão dentro da minha empresa, né? Olha que legal esse imóvel, ele era assim, ele se tornou assim. Pô, olha o que esse locatário fez. E aí eu dou a oportunidade para outras pessoas que estão pensando em abrir um negócio também me buscarem, porque olha só, a Ibagi tinha esse imóvel que a gente olhava e não dava nada por ele, e olha como ele ficou legal, né? Olha como uma visão diferente, ela é capaz de mudar nossa opinião a respeito. Então, tudo isso faz parte do nosso estudo de marketing, né? Tudo isso faz parte do que a gente entende que é relevante para os nossos clientes. Maravilha. Manuela, a gente vai se encaminhando para o fim do nosso episódio, que passou rápido a nossa conversa, esse papo. E aí eu queria saber e perguntar para você sobre planos futuros, né? Como que continuam agora os planos? Há ainda planos de expansão da Ibagi para novas agências, novas filiais aqui na Grande Florianópolis, ou em termos de inovação, dessa parte digital do mercado imobiliário, né? Tem algo no que vocês estejam focados em desenvolver, em trazer para a imobiliária como diferencial para os clientes de vocês? Então, a gente está abrindo a nossa 8ª agência, agora em outubro, novembro, que é a agência de Biguaçu, que é uma área que a gente já atende, é uma cidade aqui do lado de Florianópolis e São José. A gente atende através da nossa matriz, mas para atendermos os nossos clientes, a gente entende que a gente precisa ter presença física. Então, estamos abrindo a nossa 8ª agência. A princípio,
é a nossa última, mas a gente nunca sabe, né? Nunca dá para garantir, mas... Se a Grande Florianópolis se tornar maior, talvez vocês expandam ainda mais. Pode ser que seja necessário, mas hoje é a nossa 8ª. E a gente tem uma busca contínua por melhoria em processos, por melhoria em digitalização. Hoje o nosso inquilino, ele consegue fazer todo o processo de ocupação e de desocupação de maneira virtual. É necessário somente passar para buscar as chaves ou na desocupação fazer a vistoria, mas o aviso ele é dado de maneira remota, ele recebe a rotina. Então, assim, a gente entende que precisamos sempre estar buscando novas ferramentas e a gente vai a mercado para isso, a gente vai a congressos, a gente tem um time muito antenado no que diz respeito a isso, mas a gente tem como foco principal o atendimento humano para o nosso cliente. Então, assim, o que a gente pode falar que a gente busca para a Ibagi nos próximos anos é aprimorar o nosso contato, é acelerar o nosso retorno, né, para o nosso cliente, porque a gente entende que isso é o principal. A gente precisa estar ali disponível para o nosso cliente, ele precisa saber que ele conta com a Ibagi e ele conta realmente, né, conosco, porque só assim a gente vai ter condições de continuar expandindo, continuar crescendo e cada vez mais melhorando para a nossa grande Florianópolis. Acho que seria isso. Maravilha, Manu. Muito obrigada, viu? Foi um ótimo, excelente papo. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão tirar muitos aprendizados da nossa conversa, principalmente em relação com os locadores. Fiquem atentos aí, implementem essa pesquisa na imobiliária de vocês. Te agradeço mais uma vez pela disponibilidade. Eu que agradeço o convite, foi ótimo. Você ouviu o Modo Avião. Conteúdo original Cúpula e Imob Report. Edição de áudio Dice Masters. O Modo Avião é um oferecimento de Sigafy, Tóquio Marine, Soluções para Alugar Porto Bank, Contimob, Auxiliadora Predial, Loft, Cred Aluga, Dashmob, TicPag, Superlógica e Seller. Obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.